falar de um assunto que não é frescura, é muito sério. A gente vai abordar a depressão, que é uma ameaça à saúde mental que já afeta 1 em cada 4 brasileiros. É muita gente, né? Ou seja, 1/4 da nossa população teve ou terá algum nível de depressão. E é dentro desse universo há também as vítimas de um quadro que é mais desafiador, que é chamado depressão refratária, Aninha. Renata, e esse tipo de transtorno mental tem um diagnóstico bem mais difícil e um tratamento mais complexo. Como é possível enfrentar e superar tudo isso, hein? Olha, para resgatar o prazer e a alegria de viver. Vamos acompanhar agora a reportagem da Gabriela França. William tem 43 anos, 35 deles lutando contra a depressão. Olha, se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria desgastante. É uma doença incapacitante e que, por vezes, traz algum grau de desesperança também. Aos 7, na escola, faltava atenção na sala de aula e sobrava vontade de não interagir com os amigos. Eu não me sentia à vontade para brincar com os coleguinhas, não tinha vontade de participar do futebol, da educação física. E eu percebi ali naquele momento que já existia um pensamento bastante intrusivo e persistente de autodestruição, sabe? Eu cheguei a chorar em algumas aulas e o mais irônico é que, embora eu esperasse algum acolhimento por parte da escola, eu acabei sendo suspenso 2 vezes, porque eu manifestava esses pensamentos nas aulas e ninguém sabia o que fazer com isso, acreditavam que era alguma forma de rebeldia. Aos 20, William passou a fazer sessões de terapia e logo na sequência iniciou o tratamento com antidepressivos, mas o corpo não reagia. Eu diria que a angústia é o principal ponto, porque ela te pega de tal forma que você não consegue fazer atividades de autocuidado, né? Escovação, higiene bucal, banho, encontrar pessoas, o básico você tem dificuldade para fazer. Sem enxergar uma luz no fim do túnel, ele optou pela internação. Os remédios começaram a me fazer mal. Então, uma combinação de remédios acabou resultando em crises de pânico e elas se tornaram frequentes. E uma noite eu estava em casa, num desses episódios de pânico, e eu pensei, não dá para conviver com isso. Eu preciso de uma ajuda mais aguda, eu preciso de uma intervenção mais aguda. Então eu busquei no plano de saúde um hospital que pudesse me acolher e lá fiquei. As internações de pacientes com depressão grave ocorrem entre 5% a 10% dos casos, podendo ser a internação voluntária, a involuntária ou a compulsória. A voluntária é quando o sujeito maior de idade, ele escolhe deliberadamente em se internar, seja por um medo de atentar contra a própria vida, um medo a terceiros, por uma falha medicamentosa. Do ponto de vista involuntário, isso acontece quando é basicamente um familiar que acaba induzindo ou o próprio médico que acaba solicitando essa internação. E compulsório acontece quando é uma questão judicial, que se passa algumas horas determinadas e obrigatoriamente tem que notificar essa internação caso não tenha sido voluntária. Recentemente, o humorista Whindersson Nunes, de 30 anos, se internou voluntariamente para tratar a saúde mental. E ele já falou abertamente sobre a luta contra a depressão e a ansiedade. A internação voluntária é mais uma tentativa de vencer essa batalha. William passou 1 mês no hospital e ainda assim o corpo não respondia ao tratamento. Além dos medicamentos, ele fez sessões de um procedimento chamado eletroconvulsoterapia, que provoca alterações na atividade elétrica do cérebro, regulando os níveis dos neurotransmissores. Também tentou a estimulação magnética transcraniana, focada na área cerebral que atua na regulação do humor. Nada funcionou e, aos 38 anos, ele descobriu o motivo dos sintomas resistirem. William sofre de depressão refratária. Esse é um tipo de depressão que apresenta os mesmos sintomas de uma depressão comum. O que diferencia uma da outra é que, na resistente, o paciente não melhora com um tratamento convencional, usando 1 ou mais medicamentos antidepressivos. E quando os sintomas finalmente aliviam, rapidamente eles voltam. E o paciente, quando percebe que os medicamentos não estão ajudando, acaba perdendo a esperança e a qualidade de vida.
A depressão refratária é um quadro clínico super importante porque leva um prejuízo enorme para as famílias e para os pacientes e configura cerca de 10% dos casos depressivos, ou seja, 1 a cada 10 pessoas que vão ter depressão vão ter a depressão refratária. Quando a gente usa o primeiro tratamento, a primeira escolha, que é o uso de antidepressivo, a psicoterapia com psicólogo, o paciente não melhora, a gente parte para um segundo tratamento, uma troca medicamentosa, a gente troca até de classe, de família de medicamento e não melhora, a gente diz que é refratário. Não é incomum que as pessoas desistam do tratamento com poucas tentativas que não dão certo. Elas entendem que, tentei 1, 2, 3 remédios, não funcionou, então é assim mesmo, deixa a vida seguir assim. Então entender a natureza dessa depressão foi fundamental para que eu conseguisse buscar o tratamento adequado. Hoje, o William combina medicamentos indicados em casos de depressão resistente. A atividade física também faz parte do tratamento. Atividade física é fundamental, essa é uma das coisas que não dá para abrir mão. Eu acho que se você é uma pessoa com depressão, você vai sentir uma dificuldade muito grande em fazer. Mas uma vez que você comece a fazer, você vai sentir dificuldade em parar. Então é uma coisa muito positiva. A tristeza profunda e o olhar vago e sem esperança no futuro deram lugar ao sorriso, à leveza, à disposição e, principalmente, à vontade de viver. É esse o recado que o William faz questão de deixar compartilhando sua história. É preciso persistir. É muito raro acertar de primeira. Às vezes acontece de você de experimentar mais de um remédio. Mas o que eu diria é, não desista de tentar, né? Eu levei 23 anos para descobrir a minha forma de sair disso. Estou muito feliz por estar conseguindo sair, por estar conseguindo viver. Então eu acho que para qualquer um que esteja numa situação parecida, o que eu tenho a dizer é insista, persista, porque vale a pena. No final você vai estar muito melhor do que quando você chegou.